Bom dia, sexto ano. Hoje é quarta-feira, dia 23. Vamos continuar aí o nosso conteúdo, pessoal. Na aula de ontem, que eu tentei fazer uma aula online, né? Mas como vocês viram, tive um probleminha com o notebook que estava sem o som. Tive que pegar o notebook de Regina e até colocar tudo no notebook dela, tal, até entrar na sala. Demorou demais, aconteceu que a nossa aula ficou assim, a metade na realidade, né, em termos de tempo. Mas nós estávamos falando lá na página 334, né? Nós corrigimos esse jogo rápido da 333 e eu vou falar novamente sobre o que acontece quando não há a estação de tratamento, né? Lá na página 334. Vamos repetir essa parte aí que não ficou bem esclarecida, pessoal, tá? Pela confusão que deu na aula de ontem. Então, nós vimos nessa unidade aí o tratamento da água, né? Então, todas as etapas de uma estação de tratamento. Mas e quando não tem, né? Quando a cidade não possui essa estação de tratamento. Então, o que acontece? A água, ela vai ser obtida da onde? Vai ser de rios, lagos, alguma nascente, né? Represa, ou então vai ser construído, as pessoas constroem suas casas, poço, né? Antigamente era muito comum o poço raso, tá? Que é aquele poço aonde a pessoa pega a água com o balde, né? Retira a água, tal, é um poço raso, tá? É chamado de poço raso. Então as pessoas tinham um poço raso ou um poço artesiano, tá? Mas antigamente o poço artesiano, ele era mais difícil de ser construído, era só quem tinha grandes propriedades é que tinha esses poços artesianos, né? Residências mesmo tinha poço raso, tá? Hoje em dia, a maioria, né, das pessoas tem água, obtém a água através de estação de tratamento, tá? Mas é claro que nós temos aí, né? Nós temos vários sítios, fazendas, tal. As fazendas normalmente são poços artesianos, né? Vamos ver aí então a diferença que existe entre esse poço raso e o poço artesiano, tá? Tanto o poço raso quanto o poço artesiano, pessoal, retira-se a água de lençóis freáticos, tá? Só que o que acontece? Como o nome diz, poço raso. Então, esse poço raso, ele retira a água de lençóis freáticos que estão próximos à superfície do solo, tá? Você não precisa tanta profundidade. Ele é comum em locais onde não há acesso à água tratada, tá? Ele deve ser construído longe de locais que possam contaminar a água, como fossas, né, sumidouros de depósitos de lixo. Então, ele deve ser construído assim no local onde a gente não tem esse acúmulo de lixo, né? Por quê? Porque senão isso daí iria contaminar essa água, né? Do poço, como é um poço raso, tá? Se eu construir esse poço perto de um sumidouro ou de uma fossa, com certeza esse poço vai ser contaminado pela fossa ou pelo sumidouro, né? Então ele deve ser construído afastado desses locais, tá? Ele é revestido de tijolo até uma certa profundidade, né? Para evitar o quê? Para evitar que se desmorone, né? Que aquela terra caia tudo ali dentro dele, né? Então, para segurar realmente, né? A parede em volta dele ali tem que ser toda revestida de tijolo para poder segurar aquilo ali,
tá? Segurar aquela parede, porque senão ela cai tudinho, né? Ele deve ter uma tampa de laje, né? E nessa tampa ele tem que ter uma abertura, né? Então você reveste ele todinho por dentro de tijolo, aí faz uma tampa de laje. Essa tampa é colocada ali em cima e ele tem somente uma abertura no centro dele, tem uma abertura onde vai passar o balde para poder retirar a água, tá? Então deve ser feita essa tampa de concreto, de laje, tá? Essa água, ela pode conter micro-organismos e impurezas. É quase que 99,9% de certeza de que esse tipo de água de poço vai conter, né? Vai ter micro-organismos ou outro tipo de impureza, tá? Tem pessoas que acreditam que porque a água do poço não tem, mas tem sim, tá? Então essa água, mesmo se você retirando a água do poço, ela deve ser filtrada ou, né, fervida também, né? Ela vai ser utilizada para quê? Para lavar o corpo ou alimentos, tá? Quando você tira lá direto do poço, você vai usar ela para banho ou então para lavar os alimentos. Quando você for ingerir essa água, ela deve ser filtrada, tá? Vamos ver o que ele está dizendo aí sobre esses poços artesianos. Então, olha lá, ó. Quando não há estação de tratamento. Nos locais onde não há sistema de tratamento, a água pode ser obtida diretamente de rios, lagos, nascentes, represas ou poços. Poço raso. O poço raso, também chamado de poço comum, retira a água de lençóis freáticos próximos da superfície do solo. Esse tipo de poço é muito comum em locais onde não há acesso à água tratada. No entanto, ele deve ser construído longe de locais que possam contaminar a água, como fossas, sumidouros e próximos de lixo. Para a segurança dos usuários, é preciso revestir de tijolos os primeiros metros da saída do poço, evitando o desmoronamento da terra. Ele também deve ser coberto com tampa de laje de concreto com abertura para a retirada da água. A água retirada de poços rasos podem conter micro-organismos e outras impurezas, por isso, deve ser fervida e filtrada antes de ingerida ou utilizada para lavar o corpo ou alimentos. Aí vamos ver aí os poços artesianos. Esses poços artesianos, pessoal, eles têm que ser construídos com equipamentos especiais, tá? Porque eles precisam de equipamentos para poder perfurar o solo e vai atingir, tá, águas mais profundas, né? São águas subterrâneas muito profundas, portanto precisa de equipamento para poder perfurar esse poço artesiano. Isso daí não é feito manualmente, tá? Por isso que os poços artesianos, a gente costuma ver isso daí em grandes fazendas, né? Locais assim, tá? Essa água dos poços artesianos, pessoal, normalmente ela é mais limpa do que o poço raso. Por quê? O nome já diz, poço raso, então ele fica mais propício a ser contaminado. E o poço artesiano, como ele é muito profundo, é mais difícil dessa água ser contaminada, tá? Então a água do poço artesiano, ela é mais limpa do que a água do poço raso. Esses poços artesianos, pessoal, eles são revestidos por concreto também, tá? Ele é um grande reservatório, na realidade, de concreto, tá? Por fora e por dentro, ele é revestido de metal, tá? Essa água é distribuída por um encanamento. Então, no poço raso,
A pessoa tem que ir lá, jogar o balde, aí vira uma manivela lá onde sobe esse balde e retira a água. No poço artesiano, como ele jorra, como a água é retirada de um local mais profundo, a água jorra, tá? Então aí é só fazer encanamento e a água chega até onde a pessoa quer, tá? Então ela é distribuída por meio de um encanamento, tá? Quando as pessoas furam um poço artesiano, manda furar um poço artesiano, existem empresas, pessoal, que trabalham somente com isso, tá? Aí essas empresas, primeira coisa, furou o poço artesiano, retira-se, desculpa aí, pessoal, retira-se uma amostra dessa água e manda para um laboratório para poder fazer uma análise, né? Para ver se aquela água ali é realmente potável. Então ele diz lá, vamos ver o que ele está dizendo. Poços artesianos. Os poços artesianos são construídos com equipamentos especiais que perfuram o solo e alcançam as águas subterrâneas mais profundas. A água dos poços artesianos geralmente é mais limpa que a dos poços rasos. Para manter limpa a água que jorra, os poços artesianos são protegidos por um grande reservatório de concreto revestido internamente de metal. Essa água é distribuída por meio de encanamento. Apesar de geralmente limpa, é importante fazer a análise laboratorial da água de poços artesianos antes de utilizá-la. Então aí, pessoal, nós temos aí, ó, a foto de um poço artesiano e de um poço raso, tá? Então, poço raso tá bem ali, ó, a água, normalmente a profundidade dele é bem menor do que o poço artesiano, tá? E vocês estão vendo ali que o poço raso tem ali, ó, tipo uma manivela ali para poder você virar ali e trazer a água, né, com um balde, uma vasilha. E o poço artesiano, por ele ser perfurado numa profundidade muito maior, quando ele é perfurado o solo, a água automaticamente, por pressão, né, ela jorra. Então não precisa você buscar, aí é só fazer o encanamento e a água, ainda por pressão, ela vai chegar até onde você quiser, tá? Faz o encanamento e a água chega nas partes, nos locais onde você quer. Página 335. Rede de esgoto, um direito de todos. Então, a gente sabe que a rede de esgoto, pessoal, ela é o quê? São tubulações, né? Que vai coletar os resíduos de banheiro, lavatório, pia, lavanderia das casas, né? Resíduos de atividades industriais, tá? Então, todo o material do esgoto ele deve ser levado para a estação de tratamento e aí faz o tratamento e depois disso, depois desse tratamento que ele é lançado no seu destino final lá, que pode ser um rio e tal, né? Mas aí, para ele ser lançado no rio, ele tem que passar por uma estação de tratamento, tá? E a gente sabe, pessoal, que rede de esgoto, como está dizendo aqui, um direito de todos. É direito? É, mas nem todos têm rede de esgoto, tá, pessoal? A grande maioria da população brasileira vive em regiões onde não se tem rede de esgoto, tá? Então, o que que acontece? Quando a pessoa lava lá a roupa, ou usa pia, ou dá uma descarga. A descarga não, porque ela vai direto para a fossa, né? Normalmente a casa tem a fossa, então ela vai para a fossa. Mas quando não tem rede de esgoto, a água do tanque, da pia tal, ela vai direto. Quando tem a fossa, vai direto para a fossa, ou vai direto para a rua. Porque não existe esse encanamento, não tem essa rede de esgoto, que é um conjunto de tubulações, tá?
Vou dar um exemplo para vocês. Aí a gente passa no local e vê aquela água parada, né? É o quê? Ah, a pessoa lavou roupa, cai lá, direto na rua. Isso quer dizer o quê? Que não tem rede de esgoto. Um bairro aqui, nós temos vários locais aqui em Nobres, e até Cuiabá, até em grandes cidades, tem vários locais. A periferia das grandes cidades não possui rede de esgoto. A grande maioria da população vive com o esgoto a céu aberto ali, tá? Aqui nós temos um exemplo que eu sempre achei assim, sempre falei que o bairro não é visto pelo poder público, é o bairro ali, Jardim Glória. O Jardim Glória, ele não tem rede de esgoto. Você passa ali no Jardim Glória e você vê, quando a pessoa lava uma roupa, a água cai ali. Ela tem um encanamento dentro da casa dela, mas de dentro da casa vai direto para a rua ali, cai ali na rua. A maioria das ruas são sem asfalto e cai ali, fica aquela poça d'água ali e assim vai, tá? Mas é um direito de todos, mas nem todos têm, tá? E a rede de esgoto, ele resolve o problema desse tipo de coisa, o esgoto a céu aberto, que é, quando a gente fala esgoto a céu aberto, é essa água que acumula na rua, quando você usa a pia da sua casa, quando você lava uma roupa, cai ali, tá? Isso é esgoto a céu aberto, tá? Então, a rede de esgoto, ela vai fazer o quê? Melhorar o quê? A saúde da população. Porque essa água parada ali, além do mau cheiro, ela também vai atrair vários insetos, né? Como mosquito, barata, pode atrair animais também como ratos, entendeu? E vai provocar o quê? Doença na população, tá? Por isso que a rede de esgoto é um direito de todos. Porque se o poder público investir em rede de esgoto, ele vai diminuir o gasto que ele vai ter na saúde com doenças, tá? Verminoses e uma série de doenças, tá? Doenças que a população adquire através de mosquitos, porque com água parada ali vai juntar muito mosquito, tá? Então, a rede de esgoto, pessoal, é assim essencial para melhorar a saúde da população. Melhora a higiene, melhorando a higiene vai melhorar a saúde da população, tá? Vamos ver aí o que ele está dizendo. Rede de esgoto, um direito de todos. Rede de esgoto é um conjunto de tubulações que serve para coletar os dejetos provenientes de banheiros, lavatórios, pias e lavanderias das casas. Também coletam os resíduos de atividades industriais, entre outros. Todo o material do esgoto deve ser levado para estações de tratamento antes de ser lançado em seu destino final, evitando a poluição. Então, olha ali, pessoal, vocês estão vendo ali a tubulação do esgoto, né, sendo instalado. Então, o esgoto, ele passa por debaixo do asfalto, certo? E o que acontece com essa água que passa nessa tubulação? Ela deve ir para onde? Ela deve ir para a estação de tratamento. Aí, lá nessa estação de tratamento, é feito todo o procedimento, todo o tratamento, e dali então, essa água, né, ela é despejada lá no rio, no lago, sei lá onde, no seu destino final, mas ela já está tratada, então ela não vai causar, não vai poluir, né, vai evitar um pouco a poluição. Mas, na maioria das vezes não é isso que acontece, na maioria das cidades não é isso que acontece, tá? Não tem uma estação de tratamento para essa água, né? Então, essa água acaba caindo lá. Tem toda a tubulação, né? Você lavou uma louça, você lavou uma roupa, essa água vai cair na tubulação que está ali, debaixo do asfalto ali da sua rua. Só que, em vez dessa tubulação chegar lá na estação de tratamento, onde deveria ser feito todo
o processo e depois ser despejada no rio, dali ela é direto despejada no rio. Pula-se essa etapa da estação de tratamento, tá? Então, fica complicado. Joga essa água direto lá no rio e depois pega a água do rio para levar para a estação para fazer o tratamento e a água chegar na sua casa de novo, né? Por isso que a água que nós recebemos, ela é dita água potável, mas na realidade de potável ela não tem nada, né? Para você consumir essa água, ela tem que ser passada por filtros, né, ou fervida e tudo mais. Então vamos ver o que ele diz. A rede de esgoto resolve o problema dos esgotos a céu aberto, melhorando a saúde da comunidade, pois evita a contaminação do solo e a proliferação de agentes transmissores de doença, como insetos, mosquitos e baratas e ratos. Quando no local onde se mora não há rede de esgoto, o correto a fazer é construir fossas sépticas. Essas estruturas são essenciais para a melhoria das condições de higiene e saúde, principalmente na zona rural. Então aí acontece o quê? Constrói-se a fossa séptica, né? Ou seja, tudo que você utilizar vai cair dentro dessa fossa séptica, tá? Então, os dejetos do banheiro, do tanque, da pia de cozinha, todo e qualquer dejeto da sua residência vai cair dentro dessa fossa séptica, tá? Nós vamos ver depois como que é a fossa séptica, tá, pessoal? Olha lá. Como que acontece isso? Então, você tem a sua residência ali, você tem uma fossa séptica, tá? Dessa fossa séptica, ela contém ali, ela vai para um local onde tem essa fossa séptica, tem um filtro. Desse filtro tem um outro encanamento que vai para um sumidouro, tá? Ou seja, o solo vai absorver isso daí, certo? O solo vai absorver. Então, a fossa séptica, ela não é jogada lá direto no rio, tá? Passa por um filtro e tudo mais, tá? Continuando aí, 336. Como evitar o desperdício de água no dia a dia? Então, em nosso dia a dia, há muitas formas de evitar o desperdício de água. Observe as dicas da Turma da Mônica. Dicas para usar conscientemente a água. Então tá lá o Cebolinha na cima lá no telhado, né, cuidando da caixa d'água. Limpe bem a caixa d'água e conserte sempre qualquer vazamento. Então, vamos ver. Banho é ótimo. Banho rápido melhor ainda. Aí a Mônica. Escovar os dentes com a torneira fechada é uma grande economia. Os pratos. Ao lavar os pratos, faça da maneira correta. Ensaboe toda a louça e depois enxague tudo. Vamos regar as plantas com o regador, gente, para poder economizar, né? Que tem gente que pega a mangueira para regar uma planta, esquece da vida, né? Lavar o carro com um pano úmido e um balde é bem melhor. A última lá. Uma vassoura e um balde limpam bem qualquer calçada, nada de mangueira. E mesmo que você use mangueira, pessoal, você deve usar a vassoura, porque vai mais rápido, você usa menos água. Você ficar só na mangueira lá, é difícil. Olha lá, o nosso planeta agradece. Você toma as atitudes demonstradas pela Turma da Mônica para economizar água em sua casa? Cada um de nós pode ajudar a preservar a água potável do planeta com pequenas atitudes em nosso dia a dia, como as aqui demonstradas. Faça a sua parte. Ou seja, pessoal, a verdade é que todos nós sabemos disso. Todos nós sabemos que nós temos que economizar água. A gente sabe que nas grandes cidades, né,
tem racionamento de água. Tem bairro que recebe água num dia, aí ele vai passar 3, 4 dias sem água e vai receber água só depois, né? Por quê? Um racionamento de água. Isso acontece pelo mau uso da água, pelo desperdício da água, tá? Nós sabemos disso, né? Mas tem pessoas que não têm consciência, né? Sabe, mas não faz o correto. Sabe o que é correto. Se você perguntar para ela, ela sabe o que é correto, mas ela não faz, tá? Nas cidades pequenas a gente vê muito isso. Lavar calçada, tal. Nas cidades grandes é muito difícil você ver alguém lavando calçada, né? Muito difícil. Mas em cidades pequenas você vê muito, tá? Tem gente que uma vez por semana, todo final de semana, faz limpeza geral e fica lá meia hora lavando calçada, né? Ou seja, não dá para economizar água dessa forma, né? Então, cada um tem que fazer a sua parte, né, pessoal? Pessoal, nós temos aí agora, da página 338, nós temos até a página... Vamos ver aqui. Página 338 até a página 342 tem atividades para serem feitas. Essas atividades, pessoal, vocês devem enviar para mim até amanhã, às 18 horas. Por quê? Nossa próxima aula é sexta-feira. Sexta-feira eu vou corrigir isso daqui, porque na segunda nós já vamos começar a unidade 4, tá? Então, vocês vão enviar para mim essas atividades amanhã até as 18 horas, tá? Não esqueçam, pessoal. Então, por hoje é só. Fiquem com Deus. Até a próxima aula.